Esse veto dos Estados Unidos à paz nesse sentido, Josias, ele significa o quê? Quer dizer, para onde vai essa guerra, Josias, na sua análise? Depende do lado que você olhe, né, Fabiola? Para mim significa uma hipocrisia, algo inaceitável. Se você não consegue aprovar nenhuma resolução como essa, nós chegamos ao fundo do poço, né? Agora, do ponto de vista pragmático da diplomacia internacional, alguns enxergam isso como um capital, um ativo que se credencia para negociar com Israel, para obter de Israel concessões humanitárias. Por isso falou aqui mais cedo uma professora que nós ouvimos dizendo que ela enxerga o Joe Biden como um adulto no recinto. Eu tenho dúvidas se o Joe Biden tem credenciais para exercitar esse papel, mas é o que se espera dele nesse momento. E a decisão da ONU, embora inqualificável, embora inaceitável, é vista pelo mundo da diplomacia como um ativo do Biden. Ele, mais uma vez, deu uma Deixa eu só, prova de lealdade Josias, a Israel e pode Josias, cobrar só a para fatura. acrescentar uma informação, porque até o Thales estava perguntando dos outros votos. É importante dizer, só os Estados Unidos vetaram, tá? Então, é realmente uma postura dos Estados Unidos de vetar essa resolução. Agora, é preciso esclarecer, Fabiola, que qual é a posição brasileira, né? O Brasil não é membro permanente desse Conselho de Segurança, está ali como membro temporário e estava agora, está presidindo até o final desse mês, vai presidir o Conselho de Segurança da ONU. Mas no final do mês não é mais presidente. E o presidente do Conselho, ele tem um poder relativo. Ele não pode determinar a sua vontade, ele é apenas um coordenador dos trabalhos. Quem manda ali no Conselho de Segurança, há 15 membros, quem manda são os 5 que têm direito a veto, entre eles os Estados Unidos. Ainda que fosse aprovado o texto sugerido pelo Itamaraty, pelo Brasil, a eventual aprovação de uma resolução tardia, porque os mortos já são contados aí na casa dos 5.000, não levaria a um cumprimento automático. Se decisões da ONU fossem levadas a sério, o Hamas talvez nem existisse, porque o direito dos palestinos a um Estado autônomo já teria sido efetivado, porque a ONU já decidiu isso, a ONU já reconheceu isso, mas isso não foi implementado. Guerras foram iniciadas sem autorização da ONU, então a ONU não é levada a sério. O que esse conflito demonstra, Fabiola, mais uma vez, em 12 dias, essa guerra entre Israel e o Hamas aumentou aquele abismo que existe entre o cinismo que marca essa atuação do Conselho de Segurança da ONU e o realismo que é escancarado pelo drama humanitário agora verificado na faixa de Gaza. Ainda outro dia se falava do mesmo tipo de drama humanitário, na Ucrânia. E o Conselho de Segurança da ONU não conseguiu também aprovar uma resolução. Por quê? Porque, neste caso, da Ucrânia, a resolução foi vetada pela Rússia. Agora, os Estados Unidos. E a Rússia tinha um texto lá, alternativo a esse do Brasil, que já tinha sido rejeitado. O Brasil tentou construir com o máximo de concessões a um e outro lado, construir um texto que fosse consensual. Não conseguiu. Os Estados Unidos vetaram. Agora, imagina-se, Fabiola, que este veto, como disse, sirva como ativo, mais um ativo. Os Estados Unidos já mandaram para lá um porta-aviões, mandaram munição para Israel. Agora, essa munição política. Olha, vetamos lá a resolução que não agradava Israel. Imagina-se que isto sirva como mais um elemento para que o Biden obtenha do Netanyahu, o premier israelense, algum tipo de moderação. Se vai conseguir, eu acho que o personagem é menor, a estatura do Biden é menor do que o desafio que se coloca diante dele. Ele não tem conseguido favorecer as posições de Israel sem desmerecer os próprios aliados que os Estados Unidos mantêm no mundo árabe e na Palestina. Então, está difícil a situação do Biden, mas a ONU se mostrou, Fabiola, com essa reunião do Conselho de Segurança, inservível, de uma inutilidade
atroz. O mundo, a humanidade fica ali nas mãos do Biden e da capacidade dele de obter concessões moderadoras da parte do Benjamin E Netanyahu, mostra. que não é um personagem dos mais moderados. E mostra, inclusive, que a ida de Biden ali para Israel, né, esse encontro dele com Netanyahu, tem essa postura, ao lado de Netanyahu, ao lado de Israel. Esse veto no Conselho de Segurança da ONU, são poucos os países que têm o poder de veto, né, entre eles os Estados Unidos. 5. Oi? O que você falou, 5 Jesus? países têm esse poder de Isso, veto. cinco 5 países têm, países. e somente os Estados Unidos que vetaram, né? E a ida, e esse veto acontece no mesmo momento em que ele concede uma entrevista ao lado do primeiro-ministro israelense, num dia seguinte após talvez de todos os ataques aí que aconteceram à faixa de Gaza, esse mais emblemático, que foi num hospital com 500 mortos, ele trazendo esse apoio a Israel e dizendo que o ataque é do outro lado. Então acho que fica muito, muito claro. A gente há pouco mostrou também as imagens do avião do Brasil que chega ao Egito para resgatar os brasileiros. A gente está vendo aí as imagens desse avião da Força Aérea Brasileira. Se não me engano, era até o avião da Presidência da República que eles encaminharam, né? O avião da Presidência da República que foi enviado, ele partiu de Roma, estava esses dias lá em Roma, aguardando para conseguir chegar próximo à faixa de Gaza, e ele está a alguns quilômetros da faixa de Gaza, pousou no Egito, justamente para trazer um material de ajuda humanitária, entre eles purificadores de água, além também de medicamentos, e para trazer, na verdade, para o Brasil, né, tirar da faixa de Gaza os brasileiros que pediram repatriação. Bom, o que a gente tem de informação a respeito disso? Porque o embaixador do Brasil na Palestina, ele diz que ainda não há autorização do Egito para a passagem dessas pessoas, né, e não só de brasileiros, de outras nacionalidades. O que a gente tem de informação, aqui que está na nossa página do UOL também, é que o ministro das Relações Exteriores do Egito, o Sameh Shoukry, disse que não há passagem segura entre o Egito e a faixa de Gaza para a entrada de ajuda humanitária. Essa é a reportagem que a gente está no ar neste momento. A declaração foi feita em entrevista à CNN Internacional. Sameh afirmou que a região da faixa de Gaza, que faz a fronteira com o Egito, foi bombardeada e, por isso, não há passagem segura do Egito para Gaza, que foi até um apelo feito pelo presidente dos Estados Unidos lá em Israel, de que essa seria uma prioridade, a chegada da ajuda humanitária na faixa de Gaza. E agora o ministro do Egito diz que não há essa passagem. Ele foi questionado, inclusive, sobre o envio da ajuda humanitária. Ele diz: a passagem de Rafah nos últimos dias foi bombardeada 4 vezes. Então, há bombardeios na passagem e por isso a passagem não é segura. Segundo ele, os bombardeios causaram danos severos aos acessos. Disse ele, abre aspas, não temos uma rota segura para que esses comboios possam entrar. Não há segurança para isso. O ministro relatou que um dos bombardeios na região aconteceu no momento em que os danos anteriores estavam sendo ainda consertados. A fronteira com o Egito é a única possível para a entrada de ajuda humanitária e a saída de pessoas da faixa de Gaza.